salve, seja bem-vindo. Esse é o Curtas Bem, um canal que serve para falar sobre tudo que sirva e tudo que nos ajude para sair do sonho. E hoje é um dia instigador. Eu tô querendo trazer perguntas, tô querendo fazer provocações para a gente preparar um pouco a mente para conseguir trabalhar com algumas ideias que são um pouquinho disruptivas e que a gente tem resistência porque parecem muito sonhadoras ou muito fora da nossa realidade. Quem não viu o primeiro vídeo do canal, eu aconselho que veja, porque lá eu dou uma contextualização nas ideias do livro que eu quero trabalhar aqui no canal, conectado com outras coisas, que é Um Curso em Milagres. E eu queria aprofundar um pouquinho aquela ideia a partir de uma imagem bem simples assim que eu fiz ali no GPT para a gente ver se tem algum insight sobre a ideia do livro de uma forma assim mais resumida, mais visual. Então, esse desenho traz essa ideia aí. O filho, ele foi criado como uma ideia do pai. Obviamente não está fora do pai, o pai não colocou ele para fora do seu mundo. Ele, como uma ideia do pai, ainda continua na mente do pai. E ele foi criado à imagem e semelhança, inclusive com o poder criador. Entretanto, em algum momento, esse filho tem a ideia de criar sozinho. Mas com essa ideia potencialmente ilusória, ele tem que se separar do pai. O pressuposto seria, para eu criar sozinho, eu tenho que me separar do meu pai. E essa mente separada, para fazer isso, ele cria uma ideia de espaço-tempo dentro da mente dele. Praticamente um esconderijo, onde ele possa fazer o seu mundo e se esconder do seu pai, né? Do qual agora ele tem medo, porque acredita que ele será punido por ter se separado. Olha o limbo, olha a sinuca de bico, que é essa ideia de mundo, de acordo com o Curso em Milagre. Pensa bem, nós estamos diante de um roteirista, de uma mente roteirista, que cria a partir das seguintes 3 ideias. 1, a separação é possível, eu preciso testemunhar a separação. 2, eu sinto culpa porque eu fui o autor da separação. Eu me sinto culpado por ter me separado do meu pai. E 3, eu tenho medo, é uma mente com medo de que haverá punição. E eu não sei de onde que vai vir essa ameaça, eu não sei quando meu pai vai vir, eu tenho que estar o tempo todo me defendendo para que eu não sofra a punição do meu pai. Esse é, assim, digamos, o contexto do roteirista, que é mente do filho separado. E para provar isso, ele cria fazendo o quê? Separando tudo que ele pode, quanto mais ele pode. Vamos olhar para essa imagem e pensar assim, ó, nesse cone aqui, que seria tempo e espaço, tá? Uma criação ideológica. Gente, o que cabe tudo aqui nesse sonho? Que só cresce, que só se expande, porque ele de alguma forma segue as mesmas características do pai, só que ele não se expande em amor, ele se expande em medo. O que cabe tudo aqui em passado, em história, em complexidade? Vamos pensar se aqui não cabe tudo que o personagem, nós temos a ideia de mundo, todas as histórias pessoais, as histórias coletivas, todas as teorias, todas as ideias, todos os sonhos, todos os desejos, todas as ciências sobre os mundos criados, toda a ideia de matéria, de frequência,
frequência, de onda, de planos sensoriais, planos de capacidades extrasensoriais. Não cabe tudo aqui? Nossas dores, nossas alegrias, nossos sonhos. Cabe tudo. Cabe tudo aqui. E olhando deste ângulo que a gente está propondo olhar agora, isso tudo estaria dentro de um sonho. Porém, aqui dentro do sonho, nós chegamos a alguma verdade absoluta? Alguma verdade que não muda? Que é uma alegria eterna, uma paz interna, com tudo isso que nós conseguimos fazer? Não conseguimos. E vamos conseguir com esses pressupostos? Essa é a pergunta. E quantas estratégias dentro desse sonho, o ego, que é essa mente esquecida, cria nos ofertando a salvação. Gente, não é pouca coisa, né? Olhe para a história da humanidade e olhe hoje para a sua própria vida. Tipo, reduz isso até chegar na tua individualidade. O lema do ego é procures e não encontres. Por quê? Porque tudo que ele te oferece é que a salvação virá no futuro. Ele nunca te oferece a salvação agora, ele sempre te oferece a salvação no futuro. Por quê? Porque daí se mantém o sonho, né? Ele mantém o sonho. Olhem de novo para essa imagem e pensem quantas galáxias, quantos sistemas solares o ego fez e se expandiu para tentar fugir e se esconder do seu pai, para que ele nunca o achasse. E o ego tem um plano B. Se Deus um dia o encontrar, ele vai encontrar muito mal. É isso que o ego faz. A gente se impõe autossacrifícios, autopunições, porque se um dia Deus encontrar esse filho fugitivo, que o abandonou, que foi ingrato, ele tem a pena desse filho, porque o filho vai se apresentar assim: olha como eu já sofro, como eu já sou sofredor, eu não preciso de mais penas, porque eu já tenho uma vida sofrida. Tem algum insight aí, gente? Tem alguma coincidência com a nossa vida, com o que nós vivemos? Me parece tudo tão escancarado isso, porque se você para o vídeo agora e abre qualquer canal de noticiário para ver o que a gente está testemunhando, o que tem, ou abre um jornal, uma página que tenha notícias de 100 anos atrás e olha o que a gente estava testemunhando. São sempre as mesmas coisas. São guerras, são culpas, são autopunições de todo gênero. É só o que a gente consegue manifestar aqui. Por que a gente está manifestando isso? Por que a gente precisa se sentir tanta culpa? Fazer tanto sacrifício, ter tanto apego ao sacrifício. Para que isso serve? Alguém já se perguntou para que serve? Quem criou isso? É instigador para a gente pensar, obviamente, mas o que mais me chama a atenção, assim, agora aqui na atualidade, o quanto que a ciência e a religião estão se aproximando. Elas estão quase se unindo. E o ego está desesperado, tentando de todas as formas tapar mais esse sol com a peneira. Porque assim, olha, os pixels que ele fez não são suficientes, o negócio está se multiplicando, assim, ele está polarizando de um modo desesperado. Agora a gente tem a IA, né? Então ele está assim, multiplicando em progressão geométrica as informações para que não haja espaço para se pensar em outra coisa que não despistar a verdade. É assim, para tudo ficar frenético, né? Tudo ficar insaciável. O ser humano ser insaciável de informações, de estímulos. Olha aí a velocidade 2, que tem que passar tudo rápido, porque ninguém mais tem paciência para nada. E todo mundo continua se sentindo mega vazio. O livro
parte do pressuposto de que a gente não tem que se preocupar com isso, na verdade, porque quem vê a unidade não vê a unidade a partir do mundo. Quem vê a unidade lá a partir do roteirista. O ego tenta desesperadamente, né, evitar esse encontro com o Criador porque ele tem medo da punição. Ele acha que a punição vai ser muito grande. Mas do outro lado, seu pai está amorosamente o esperando para compartilhar dessa alegria, dessa vida eterna e plena com ele. Só a gente lembrar da história do filho pródigo, né? Que também traz muitos insights. Quando a gente começa a olhar para isso e olhar para o mundo dessa forma, me veio aqui uma lição do Curso em Milagres, que é a número 128, que fala o seguinte: o mundo que eu vejo não contém nada do que eu quero. O mundo que vês não te oferece nada do que precisas, nada que possa ser de algum modo útil a ti e absolutamente nada que sirva para te dar alegria. Acredita nesse pensamento e serás salvo de anos de miséria, de inúmeros desapontamentos e de esperanças que se tornam amargas cinzas do desespero. Ninguém pode deixar de aceitar esse pensamento como verdadeiro se quiser deixar o mundo para trás e elevar-se acima de suas mesquinhas dimensões e de seus caminhos curtos. Ai, mas então não vale nada viver. Para que vale viver? Eu vou encerrar com este sonho agora. É tentador pensar nessas ideias? Olha, cuidado, porque é exatamente isso que o ego quer. Ele quer que você testemunhe a morte. Pense sobre isso, né? Porque a gente vê assim o mundo, ai, tudo uma ilusão, então não adianta nada que eu faço aqui. Se eu matar, se eu fizer um mal, tudo é um sonho mesmo. Não adianta nada, não vai acontecer nada porque é dentro do mundo dos sonhos, né? O filho não está no corpo. Quando o corpo se acabar, não é que a ideia do roteirista vai mudar. Não é que a mente do filho que dorme vai acordar. Entendeu? Então, por isso que na sequência dessa lição, o curso traz uma outra lição que é a seguinte. Eu tô cortando aqui, as lições são partes, né? São lições que se trabalham, elas têm um texto mais longo, tá? Mas a outra lição é a seguinte: além desse mundo, há um mundo que eu quero. Esse pensamento que se segue àquele que praticamos ontem. Tu não podes deter-te na ideia de que o mundo é sem valor. Pois, se não vires que existe algo mais por que esperar, só ficarás deprimido, de fato. A nossa ênfase não está em desistir do mundo, mas em trocá-lo pelo que é muito mais satisfatório, cheio de alegria e capaz de te oferecer paz. Pensa que esse mundo pode te oferecer isso? Gente, durma-se com um silêncio desse. A ideia estrutural da Matrix é mais ou menos essa. O ponto em que nós estamos agora de acordar, ele sinto que é muito próximo, o ego tá bem desesperado, tá criando muita confusão aqui, muito conflito. Mas como aqui nada é real, as tentativas do ego de encobrir a verdade, elas são ineficientes, sempre vão ser ineficientes. A única questão é em que lugar a gente fica nessa história toda. E essa lição 129, ela vem trazer isso. Ela vem lembrar que além desse mundo, há um mundo que nós queremos. E essa é a estratégia do Espírito Santo, que ele tem sim um plano de salvação para nós, e o plano dele acontece aqui dentro do ego, que é onde ele é necessário. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo, portanto, mantenha-se vivo e até a próxima!